Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre os acidentes ósseos do fêmur, certo? Então, como o fêmur é um osso longo, a gente vai levar o mesmo padrão que a gente estudou os ossos do membro superior. Então, olha só, como o fêmur é um osso longo, lembrem-se, a gente divide os ossos longos em parte proximal, parte média e parte distal. Então, sempre que a gente for estudar osso longo, você tem a parte proximal, a parte média e a parte distal. Para começar aqui, ó, para você se localizar, vocês estão vendo um fêmur direito olhando de frente, uma vista anterior. Aqui vocês estão vendo o mesmo fêmur direito olhando de costas, vista posterior. E aqui vocês estão vendo o mesmo fêmur direito visto por dentro. Isso aqui é uma vista medial. Então vamos ver o que importa aí pra gente nessas três partes principais aqui. Que beleza, hein? Na parte proximal, o que importa? Vocês têm que ver uma coisa. Lembra lá do húmero. O húmero é dividido em cabeça, colo e tubérculos. É parecido aqui no fêmur, então olha como é no fêmur. Ó. Vocês têm cabeça, vocês têm pescoço e tem os ombros aqui. Ó. Então a cabeça é chamada de cabeça do fêmur. O pescoço do fêmur é chamado de colo. E os ombros são chamados de trocânteres, certo? Então aqui é o trocânter maior. Vocês podem ver que ele está na parte superior do colo. E esse aqui é o trocânter menor do fêmur, que fica na parte inferior do colo. Então na parte proximal do fêmur, basicamente vocês têm o quê? Cabeça, colo, trocânter maior e trocânter menor. Então isso olhando de frente. Olha nessa imagem de costas aqui, ó. Cabeça, colo, que é o pescoço, trocânter menor e trocânter maior. Aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó, tem uma ampliação aqui do fêmur olhando de costas. Ó. Então vocês têm aqui a cabeça do fêmur, então a cabeça, aqui vocês têm o pescoço, que é chamado de colo, aqui vocês têm o trocânter maior, que vocês podem ver que ele é maior, e esse aqui de baixo é o trocânter menor. Então olha só, na parte de cima do colo, vocês têm o trocânter maior. Na parte inferior do colo, vocês têm o trocânter menor. Basicamente, essas são as estruturas que vocês têm que saber na parte proximal do fêmur. Então dá uma olhadinha, aqui na cabeça tem um furinho. Isso aqui é chamado de fóvea da cabeça do fêmur, onde fica o ligamento da cabeça do fêmur e é por onde entra a parte vascular para nutrir a cabeça do fêmur, certo? O trocânter maior, qual é a sua importância? Os músculos abdutores e rotadores externos ficam inseridos no trocânter maior. E o trocânter menor é o local de inserção do músculo ilio-psoas, certo? E o colo do fêmur, vocês já devem ter ouvido falar de fraturas de colo de fêmur. Quando a idosa cai, ela bate o trocânter e aí rompe o colo do fêmur. Então isso é uma fratura de colo, que dá bastante em idosos com osteoporose. Então essa parte do fêmur sofre bastante com a osteoporose, beleza? Maravilha, então esses são os elementos que vocês têm aí na parte proximal do fêmur. Então olha aqui na vista medial a fóvea da cabeça do fêmur aqui, ó. Certo? No corpo do fêmur, a gente vai ver uma estrutura bem interessante que é essa aqui, ó, que é chamada de linha áspera do fêmur, certo? A linha áspera do fêmur é o ponto de inserção dos músculos adutores, certo? Então os músculos adutores da coxa, eles se inserem na linha áspera, certo? E o adutor magno, ele se insere praticamente em toda a linha áspera, ele vai até esse ponto aqui na parte distal, que é chamado tubérculo adutor, certo? Então vamos aproveitar e vamos ver a parte distal do fêmur aqui, ó. Olhando anteriormente, o que a gente tem na parte distal do fêmur? Então vamos lá. Essas porções mais laterais aqui, essas porções de fora, são chamadas de epicôndilos, assim como ela no húmero, certo? Então as partes mais externas da porção distal são chamadas de epicôndilos. Então vamos levar no mesmo padrão. Ó. Esse epicôndilo aqui, ó, é chamado de epicôndilo lateral. Então como que vocês vão lembrar? Ó, ele está na mesma linha do trocânter maior. Então o trocânter maior fica voltado para a lateral. Então esse aqui só pode ser o epicôndilo lateral. Beleza? Essa outra pontinha de cá, certo? A parte interna, ela fica voltada para a cabeça do fêmur.
Então a cabeça do fêmur é a parte que se articula lá no acetábulo, então ela fica voltada para a parte medial. Então se você olhar aqui, ó, eu tenho esse aqui que é o epicôndilo medial e esse de fora aqui que é o epicôndilo lateral, certo? Aqui em cima do epicôndilo medial vocês têm essa curvinha, ó, que é chamada tubérculo adutor, certo? É onde termina a inserção do músculo adutor magno, ele vai até aqui, certo? Então isso aqui é chamado de tubérculo adutor, certo? Então vamos olhar de costas aqui, ó. As partes externas são os epicôndilos. Então olha só, trocânter maior está aqui, então esse aqui é o epicôndilo lateral. Cabeça do fêmur está aqui, então esse aqui é o epicôndilo medial, certo? E aqui se eu estou olhando da parte medial, ó, do lado da cabeça do fêmur, esse aqui é a vista do epicôndilo medial. Tranquilo? Beleza, então. E aqui o tubérculo adutor, ó, junto ao epicôndilo medial. Olhando de frente ainda, vocês têm essa estrutura aqui mais lisa, ó, que é uma superfície articular. Isso aqui vai ficar recoberto por cartilagem articular. Aqui vocês têm a articulação fêmoro-patelar. Então, é aqui que a patela se articula com o fêmur, numa região chamada tróclea do fêmur, ou face patelar do fêmur, certo? Então, é aqui que a patela desliza para fazer os seus movimentos, certo? É na tróclea ou face patelar. A tróclea ou face patelar vocês só observam de frente, na vista anterior. É evidente que a patela a gente só vê anteriormente. Na parte posterior, a gente tem essas estruturas aqui, ó, que vocês olhando de costas, ó, elas são arredondadas, ó, que são os côndilos femorais. Então, na parte externa dos côndilos, tem os epicôndilos. E na parte interna aqui vocês têm o que é chamado de côndilos. Os côndilos são as superfícies articulares, ou seja, os côndilos são a parte do fêmur que se articula com a tíbia, certo? Então esse aqui, ó, que fica perto da cabeça do fêmur, ó, é o côndilo medial. Então ele se articula também no côndilo medial da tíbia. E esse que fica do lado do trocânter maior, ele é o côndilo lateral. Então essas duas porções aqui se articulam com a tíbia. Entre os dois côndilos, vocês têm uma estrutura chamada fossa intercondilar, que é um buraco que tem entre os dois côndilos, certo? E olhando aqui na vista medial, ó, vocês podem ver que os côndilos femorais aqui, ó, principalmente isso aqui que vocês estão vendo é o côndilo medial, ele é arredondado, só que a tíbia é reta, certo? Então aqui a gente tem um defeito. Então eu tenho uma tíbia reta se articulando com o fêmur arredondado. O que Papai do Céu fez aí para amenizar esse problema? Ele fez os meniscos, certo? Os meniscos, além de amortecerem impactos, eles adaptam a forma da tíbia ao formato dos côndilos femorais. Tá amenizando os problemas que a gente podia ter relativos à falta de encaixe dessas duas articulações. Beleza, galera? Então aqui na parte distal, o que a gente tem? Dos lados de fora, os epicôndilos, certo? Olhando anteriormente, temos a tróclea e posteriormente temos os côndilos femorais. E entre os dois côndilos, uma fossa intercondilar. Beleza? Maravilha. Então essa aqui é uma imagem legal aí para vocês verem o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo. Vocês veem que ela tem um bom encaixe, que é um encaixe perfeito entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então a cabeça do fêmur se encaixa no acetábulo, formando a articulação chamada coxo femoral. E aqui vocês podem ver essa depressão na cabeça do fêmur, que é a fóvea da cabeça do fêmur, e aqui o ligamento da cabeça do fêmur, evitando a luxação dessa articulação. Beleza? Aqui vocês têm o colo do fêmur, e aqui vocês têm o trocânter maior, ponto de inserção dos abdutores, certo? E aqui vocês têm o trocânter menor, que é o ponto de inserção do músculo iliopsoas, certo? Maravilha. Aí aqui vocês têm um detalhe da parte distal, olha só, côndilo femoral, e aqui na frente vocês vão ter a tróclea. A tróclea é o ponto onde o fêmur se articula com a patela. Então olha só, a patela se articula com o fêmur, formando a articulação fêmoro-patelar no joelho. Beleza? Então aqui vocês têm uma superfície arredondada do côndilo femoral e aqui vocês têm a superfície da tíbia que é reta. Então como que as duas superfícies se encaixam? Através dos meniscos. Então os meniscos vão adaptar
a forma da tíbia ao formato arredondado do fêmur. Então isso é um detalhe da articulação do joelho. E aqui um raio-x do joelho, fica mais fácil de vocês verem essas estruturas, olha só. Então aqui eu vou ter a tróclea, que é o ponto onde a patela se articula com o fêmur. Então aqui eu tenho a articulação fêmuro-patelar. Então vocês veem aqui o formato do fêmur arredondado e aqui o formato da tíbia reta. Papai do céu fez os meniscos aqui. Eles adaptam o formato da tíbia, que é reta, ao formato dos côndilos femorais, que são arredondados. Beleza, galera? Então, muito obrigado por assistir essa aula, pela paciência, pela colaboração. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele joinha básico aqui embaixo, que ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistirem. Não se esquece também de se inscrever na página do YouTube e curtir a página do Face para você receber as minhas atualizações. Se inscreve também na página da Escola de Ciências da Vida do professor Fernando Mafra, que ele posta todo dia aulas legais sobre bioquímica, certo? Muito obrigado pela paciência e pela colaboração e até os próximos vídeos. Um abraço, fui!